Afinal, para que servem ou serviam as pirâmides, seja as do Egito ou de qualquer outro lugar do mundo? Qual era a principal finalidade desses monumentos? Nesse vídeo, vamos tentar elucidar esse mistério e tentar chegar a uma resposta mais concreta. Se eu fosse você, não perderia esse vídeo por nada. Veja esse vídeo até o final e tire suas próprias conclusões. Os mistérios das pirâmides. Que as pirâmides do Egito e da América Central são cercadas de mistério e principalmente quando se perguntam como foram erguidas, isso não resta dúvida. Mas a pergunta central é: para que elas serviam? Qual era o principal objetivo que levaram as pirâmides a serem construídas? É claro que por muito tempo as pirâmides eram somente associadas com túmulos de faraós do Antigo Egito e que serviam para preservar as múmias e trazê-las novamente à vida em um futuro próximo. Até porque, até esse momento que esse vídeo foi publicado, não existe nenhuma confirmação oficial que alguma múmia ou sarcófago foram encontrados dentro das pirâmides. Ou também, então, são referidas como monumentos para cerimônias religiosas, como sacrifícios de animais ou até mesmo humanos. Nesse caso, essas funções são atribuídas às pirâmides da América Central. Tudo bem, mas limitar as funções das pirâmides unicamente a isso já não faz mais sentido devido às várias pesquisas e descobertas realizadas nos últimos anos. Pensar em verdadeiras máquinas geradoras de energias eletromagnética com diversas funções que vão desde geração de energias luminosas, desenvolvimento humano e outros benefícios vem sendo amplamente debatido. E em 2018, logo após a divulgação de uma grande descoberta realizada na pirâmide de Quéops no Egito, essa ideia de máquinas geradoras de energias ganharam mais força. Foi quando uma equipe de físicos da Rússia e da Alemanha revelaram que a pirâmide de Quéops pode concentrar energia eletromagnética em suas câmaras internas e sobre sua base. E com isso, os pesquisadores concluem que a Grande Pirâmide servirá como base de estudos voltados para as ações das nanopartículas. Tudo começou em 2011, quando os pesquisadores utilizaram uma câmera remota para explorar o interior da pirâmide. E a grande surpresa foi que em uma das salas no interior da pirâmide foi encontrado artefatos revestidos de fios de cobre e até mesmo as paredes possuem cobre. Mas não para por aí. Uma espécie de diagrama com instruções para instalação de fiações estava desenhado no chão daquela sala, sem contar que a pirâmide é constituída por materiais de quartzo, granito e dolomita, que assim como o cobre, são importantes condutores de energia. Pirâmides com propriedades mágicas. Foi dessa forma que o coordenador de pesquisas da Universidade Russa de São Petersburgo, Andrei Yevlyukin, definiu a capacidade energética da pirâmide de Quéops e suas vizinhas do complexo de Gizé, incluindo concentração de energias cósmicas e a geração de alguns fenômenos que a ciência ainda não explica como ocorrem. Nikola Tesla e as pirâmides. Quando se fala em pirâmides com outras funções, e principalmente como geradoras de energia, Nikola Tesla foi quem mais defendeu essa hipótese. Como muitos sabem, Nikola Tesla foi um inventor visionário, que acreditava que o sistema energético mundial poderia ser mais simples que se imagina, livre de fiações, gerada pelo ar através de campos magnéticos de forma infinita e gratuita. Ele acreditava que esse modelo de energia teria sido utilizada há muitos séculos e que as pirâmides do Egito poderia ter sido uma espécie de usina geradora de energia livre e que as luzes artificiais já eram usadas no Egito Antigo. É bem certo que Tesla se convenceu que a energia poderia ser extraída do interior da Terra e que poderia ser distribuída pelo mundo totalmente pelo ar. Tesla realizou muitas pesquisas e experiências realizadas à energia livre, e muitas delas obteve sucesso, apesar de todo seu projeto ter sido perdido. E uma pergunta fica no ar: será que ainda existem vestígios restantes da tecnologia sem fio proposta por Tesla? É claro que o Wi-Fi é considerado como uma herança de Tesla,
Mas a energia livre e grátis ainda é um sonho nos tempos atuais. Como foi dito anteriormente, a energia sem fio não seria uma ideia de Tesla, e que essa fonte inesgotável poderia ter sido uma realidade em tempos remotos, há 5.000 anos ou até mais, e Tesla apenas queria resgatá-la e introduzi-la novamente em todo o mundo. A egiptologia tradicional afirma que a Grande Pirâmide de Gizé é uma tumba construída para Khufu, o faraó da quarta dinastia egípcia, que governou há cerca de 4.500 anos. No entanto, a Grande Pirâmide não se assemelha a outros túmulos egípcios, e costuma-se falar que a estrutura da Grande Pirâmide parece inadequada para servir como morada de deuses, pois consiste em pequenas câmaras, passagens estreitas e carece de decoração significativa. Fatos como este que faz a ideia de monumentos geradores de energia ganhar mais força. Como as pirâmides egípcias foram construídas ainda é um grande mistério, e a maneira como essas pirâmides foram construídas e os materiais utilizados para sua construção sugerem que tinham uma finalidade distinta daquelas que conhecemos. O alinhamento preciso da pirâmide com a bússola é uma realização que só poderia ser igualada pela engenharia moderna. A Grande Pirâmide do Complexo de Gizé se eleva como uma montanha, construída com 2,5 milhões de blocos de pedra que totalizam 6 milhões de toneladas, atingindo uma altura de 481 pés e ocupando uma área de mais de 13 acres. O alinhamento dessa estrutura é com uma precisão de 1/15 avos de graus em relação ao verdadeiro norte, seria considerado praticamente impossível sem algum tipo de tecnologia sofisticada. A base da Grande Pirâmide foi nivelada com uma precisão de 3/4 de polegada, uma façanha que nos dias de hoje só poderia ser realizada com o uso de ferramentas e lasers. Embora os lados da pirâmide tenham mais de 755 pés de comprimento e sendo compostos por blocos de pedra que variam de 2 a 40 toneladas cada lado está separado por meros 2 centímetros, com uma precisão impressionante de 99,98%. Visualmente, a Grande Pirâmide aparenta ter 4 lados, mas na verdade ela possui 8 lados. Cada lado possui uma ligeira concavidade, o que só se torna visível quando observada de cima ou quando a pirâmide projeta sombras durante os equinócios. E, surpreendentemente, esses ângulos também são perfeitos. Seja lá quem foram os responsáveis que ergueram aquelas pirâmides, podemos dizer que, de alguma forma, eles possuíam um conhecimento surpreendente das dimensões da Terra. Se pegarmos a altura da pirâmide e multiplicarmos por 43.200, obteremos cerca de 6.338 km, o que fica a apenas 17 km do raio polar do planeta, com uma precisão de 99,7%. Dessa forma, se multiplicarmos o perímetro da base da pirâmide por 43.200, chegaremos a 39.807 km, que é praticamente a circunferência da Terra no Equador, com uma precisão de 99,3%. E é bem sabido que os antigos egípcios e outros povos da antiguidade tinham uma fascinação pelos equinócios, quando o dia e a noite tinham exatamente 43.200 segundos. A maior parte da Grande Pirâmide é construída com calcário numulítico, a pedra avermelhada que vemos hoje. Acredita-se que esse tipo de rocha era abundante naquela região, mas também os construtores da pirâmide também utilizaram materiais incomuns que não eram encontrados nas proximidades. A fachada externa da pirâmide costuma ser revestida com pedras de calcário branco brilhante, polidas com a grande perfeição e ajustadas de tal maneira que as juntas eram praticamente invisíveis. Acredita-se que essas pedras de revestimento foram extraídas em uma pedreira conhecida como Tora, que se localizava em uma região que hoje faz parte da cidade do Cairo. Ao contrário do calcário local, o calcário de Tora não contém magnésio, tornando um excelente isolante. O calcário pode conduzir eletricidade, mas o calcário de Tora não. As câmaras internas foram construídas com um tipo raro de granito conhecido como granito rosa. A ideia de que a Grande Pirâmide poderia ser uma usina de energia não é nova.
Ela foi proposta pela primeira vez na década de 70, uma ideia que na época era bastante contestada. À medida que mais descobertas foram feitas ao longo dos anos, grandes evidências surgiram, indicando que a ideia da Grande Pirâmide como uma usina de energia não era uma teoria absurda, mas sim como uma possível realidade. Um dos casos mais convincentes é apresentado por Christopher Dunn. Ele argumenta que o processo começa na câmara subterrânea sob a pirâmide, onde há aquíferos. À medida que a água flui por essas cavidades subterrâneas, ondas sonoras são geradas. A frequência dessas ondas ressoa com a vibração natural da Terra. À medida que essas ondas percorrem a pirâmide, um processo é utilizado para ampliar, focalizar e converter o som em energia. A Câmara da Rainha desempenha um papel em uma reação química que gerava hidrogênio, e há evidências substanciais que corroboram com isso. Existem dois eixos internos que levam à Câmara da Rainha. O eixo norte contém vestígios de ácido clorídrico, enquanto o eixo sul contém resíduos de cloreto de zinco hidratado. A combinação desses dois produtos químicos resulta em uma reação explosiva que gera uma quantidade significativa de hidrogênio. Esse gás de hidrogênio fluiria da Câmara da Rainha pelo corredor horizontal em direção à Grande Galeria, e a Grande Galeria também é construída com granito. À medida que o gás de hidrogênio se acumula, a pressão comprime o granito, criando eletricidade. Essa eletricidade também ioniza o ar, aumentando a condutividade dentro da Grande Galeria, que possui 27 ou 28 pares de ressonadores que vibrariam e emitiriam som. Os átomos de hidrogênio se alinhariam com as ondas sonoras da galeria, criando uma ressonância que aumentaria a eletricidade ainda mais. Resumindo, inserindo os eixos da Câmara da Rainha, a pedra ficaria em um estágio de agitação. Basicamente, é isso que podemos dizer sobre todo esse processo. Mas de alguma forma, quando você coloca dessa maneira, soa um pouco estranho. Engenheiros especializados em acústicas determinaram que a Grande Galeria ressoa a 440 Hz e emite naturalmente um acorde de F sustenido. Essa frequência e o mencionado acorde estão conectados a conceitos intrigantes. Mas há uma explicação para isso. Eles são considerados sons que vibram em sintonia com a ressonância natural da Terra, um conhecimento que os construtores da pirâmide possuíam. No topo da galeria há um pequeno canal que se estende até a Câmara do Rei, medindo 8,4 por 4,8 polegadas. Essas dimensões são ideais para permitir que micro-ondas de hidrogênio alcançam a Câmara do Rei, que também ressoa a 440 Hz e F sustenido. Acima da Câmara do Rei, encontramos 5 camadas de vigas de granito, empilhadas e separadas por espaços vazios. Isso é chamado de câmara de alívio, embora sua função não seja aliviar o peso da pirâmide como se acreditava. As vigas são suaves em 3 lados, mas têm uma superfície áspera na parte superior. Christopher Dunn acredita que a aspereza foi deliberadamente adicionada para permitir ajustes. Os construtores podiam vibrar essas vigas de granito e esculpi-las gradualmente até que ressoassem com o acorde de F sustenido, que de fato ocorre. A Câmara do Rei é essencialmente um ressonador Helmholtz. Para ilustrar esse conceito, imagine quando você sopra o ar na abertura de uma garrafa e produz som. Isso é um ressonador Helmholtz. Alterando o volume de líquido na garrafa ou modificando o volume da pedra dentro da câmara, você pode alterar a tonalidade do som. Em essência, todo o complexo é um imenso instrumento musical. Alguns céticos relutamente concordam que a Grande Pirâmide possui propriedades musicais, mas para aceitarem a ideia de que ela poderia ser uma usina de energia, exigiram evidências de que essa colossal estrutura de pedra poderia reagir à energia eletromagnética. E aquela pesquisa realizada em 2018, mencionada anteriormente, todas essas evidências vieram à tona. Independentemente de ser verdade ou não, do ponto de vista científico, é possível que a Grande Pirâmide tenha sido uma construção destinada a criar, capturar e concentrar energia. Sua estrutura externa era composta de materiais isolantes e eletricidade, enquanto o interior era feito de materiais condutores.
As câmaras foram construídas com materiais geradores de eletricidade. A próxima peça de evidência crucial diz respeito à capacidade de pirâmide de focalizar energia. Em 2018, cientistas conduziram experimentos usando ondas de rádios em diferentes frequências para verificar se a Grande Pirâmide reagiria a ondas eletromagnéticas em um comprimento ressonante. Os resultados comprovaram que, quando em estado ressonante, a pirâmide conseguia concentrar energia eletromagnética nas câmaras internas e sob sua base. A ressonância da pirâmide poderia ser induzida por ondas de rádio com comprimentos específicos. A ressonância na base da pirâmide era alcançada com ondas de rádios variando entre 200 e 600 metros de comprimento de onda. Quando mais próxima dos 200 metros, mais marcante era o efeito. Um ano depois, em 2019, Eric Wilson publicou um artigo intitulado Um gerador acústico térmico em grande escala. Esse artigo descreve como, ao vibrar granito em outras rochas, elétrons fluem através dessas rochas e alcançam a superfície. Ao combinar ciência e música, os construtores da pirâmide criaram uma máquina geradora de energia sintonizada com a frequência natural das vibrações terrestres, principalmente originadas de energia das marés causada pela influência gravitacional da Lua. Essa tecnologia, desenvolvida milhares de anos atrás, teria potencial de gerar energia limpa e praticamente gratuita em grande escala. A questão de como a energia seria extraída nos leva novamente a Nikola Tesla. Sua torre de Wardenclyffe foi construída sobre um aquífero e contava com tubos com cobre e hastes de ferro estendendo-se até a água. O plano era transmitir eletricidade ao redor do mundo através da atmosfera. Da mesma forma, a Grande Pirâmide foi construída sobre um aquífero. E recentemente foram encontrados tubos de cobre e hastes de ferro naquela área. Se a pedra angular da pirâmide fosse feita totalmente de ouro, a energia acumulada dentro da pirâmide seria atraída para o topo e transmitida para a atmosfera da Terra. O sistema de distribuição de energia sem fio de Tesla também explorava a ressonância terrestre, assim como a pirâmide. Ambos os sistemas teriam a capacidade de fornecer energia praticamente ilimitada, limpa e gratuita para toda a população mundial. No entanto, a torre de Tesla foi destruída por forças externas, e há indícios de que a Grande Pirâmide foi destruída de dentro para fora. No ano de 1900, Nikola Tesla convenceu J.P. Morgan a financiar um projeto destinado a criar um sistema de comunicação sem fio. Quando Tesla recebeu o financiamento, ele decidiu expandir o projeto para transmitir energias em todo o mundo. Tesla havia demonstrado que a energia sem fio funcionava em pequena escala. Ele tinha lâmpadas espalhadas pelo chão que acendiam quando uma bobina de Tesla era ativada nas proximidades. E agora, ele buscava levar essa tecnologia ainda mais longe. Ele apresentou esse conceito revolucionário para J.P. Morgan e solicitou o financiamento adicional para concluir o projeto. No entanto, em vez de apoiar Tesla, Morgan retirou seu financiamento, alegando uma suposta violação de contrato. Vale notar que J.P. Morgan era proprietário da General Electric, que seria afetada pela inovação de Tesla, e também controlava a AT&T, que enfrentaria a obsolescência com um novo sistema. Além disso, Morgan possuía minas de carvão que alimentavam usinas de energia existentes e ele possuía 2 dúzias de ferrovias que transportavam todos esses recursos pelos Estados Unidos. Nada disso teria sido necessário se Nikola Tesla tivesse conseguido criar uma fonte de energia sem fio ilimitada e gratuita. Durante vários anos, Tesla escreveu cartas frequentes a J.P. Morgan, lhe pedindo que reconsiderasse sua decisão, mas Morgan permaneceu irredutível e, em vez disso, optou por financiar os concorrentes de Tesla, como Thomas Edison e Guglielmo Marconi. Além disso, J.P. Morgan não apenas recusou qualquer financiamento adicional, mas também divulgou sua decisão a outros investidores ricos, efetivamente boicotando os projetos de Tesla. Apesar de toda a genialidade de Tesla e seus projetos revolucionários, ele acabou passando por problemas financeiros e enfrentou sérias desvantagens.
as ideias de Tesla de energia livre não foram apreciadas como se deveria, e como de costume dizer, os projetos de Tesla foram sabotados. Podemos dizer que por esse detalhe, um pouco mais de 80% da energia mundial é gerada a partir de combustíveis fósseis, sem contar com a perigosa energia elétrica de tensão presente em inúmeros fios e cabos espalhados pelas cidades. Detalhes nas estruturas das pirâmides egípcias e sua resistência ao passar dos tempos. Voltando às pirâmides, quando se fala em geradoras de energia e o motivo pelo qual elas não dão nenhum sinal nos dias de hoje como verdadeiras usinas de energia, uma das respostas pode ser algum tipo de catástrofe que assolou aquela região do Egito, danificando diretamente o complexo de pirâmides. Devemos lembrar que aquelas pirâmides egípcias eram cobertas por uma camada de rocha lisa e brilhante, e que aqueles blocos são a armação das pirâmides. Acredita-se que o que pode ter causado a queda das camadas das pirâmides seria um terremoto de grandes proporções que atingiu o Egito alguns séculos atrás. No eixo norte da Grande Pirâmide foram encontrados cloretos de amônio e cloreto de zinco. E existem evidências da existência de ácido clórico no eixo sul da mesma pirâmide. Sem que sejam misturados, esses produtos químicos podem gerar hidrogênio, mas também não resultaria em apenas uma reação, mas também em uma explosão, caso misture combinação de cloreto de amônio com ácido sulfúrico. Devido à estrutura da pirâmide, essa explosão poderia ser controlada, mas existem indícios de que uma explosão incontrolável possa ter ocorrido na Grande Galeria em 2001. No teto da galeria foram descobertas marcas de queimaduras, justamente acima da área onde os ressonadores estariam. Na Câmara do Rei foram observadas rachaduras nas vigas de granito. Inicialmente, isso foi atribuído a um terremoto, mas os danos estavam localizados apenas em áreas da pirâmide onde o fluxo de hidrogênio altamente comprimido e aquecido ocorreu. Por cerca de 1 polegada, as paredes da Câmara do Rei foram empurradas para fora, e isso requer uma pressão considerável para mover toneladas de granito dessa maneira. O grande degrau fora da Câmara do Rei também exibe danos significativos, semelhantes aos causados por uma explosão e não por um terremoto. Sinais de carbonização também foram encontrados em outras partes do interior da pirâmide. Quando o eixo sul foi descoberto, estava revestido com a camada espessa de sal. Isso seria resultado do hidrogênio fervente e borbulhando pelo eixo. A explosão que teria causado a paralisação da usina de energia da pirâmide ainda é desconhecida, mas Christopher Dunn especula que poderia ter sido causada por algum tipo de catástrofe, possivelmente um impacto de asteroide. No entanto, essa teoria enfrenta um problema, pois os antigos egípcios eram meticulosos em seus registros, e não há nenhuma documentação de um impacto durante esse período. A sugestão de Dunn é que esse evento catastrófico teria ocorrido milhares de anos antes. Se tratando da possibilidade que no Antigo Egito já havia energia elétrica e luzes artificiais, talvez uma evidência que atesta essa possibilidade seria a lâmpada de Dendera, que aparece desenhada em hieróglifos. É uma representação artística encontrada no Templo de Hathor, na cidade de Dendera. Esta imagem mostra que parece ser uma lâmpada elétrica com filamento dentro de um bulbo. Para alguns pesquisadores mais céticos, a interpretação de que aquela gravura seria uma representação de uma lâmpada elétrica é altamente controversa, e que não haveria evidências concretas de lâmpadas elétricas ou qualquer outra forma de iluminação artificial no Antigo Egito. Para alguns egiptólogos e arqueólogos, essa representação seria, na verdade, uma representação simbólica de algo ritualístico ou religioso, e não uma lâmpada elétrica real. Mas se há evidências ou não de que no Antigo Egito existia luzes artificiais, para os entusiastas dessa possibilidade ser um fato concreto, o desenho da lâmpada de Dendera não poderia ser descartada como uma prova. Uma teoria sugere que no Egito Antigo existia uma tecnologia diferente da qual conhecemos,
uma tecnologia com outras propriedades que dispensa o uso de muitos componentes eletrônicos, e que essa energia poderia ser por campos magnéticos ou de outra forma que ainda desconhecemos, razão pela qual que ainda não existem elementos arqueológicos suficientes que naquela época havia tecnologia sofisticada. Podemos dizer que essa questão vai de encontro com aquilo que Nikola Tesla pesquisava e desenvolvia em relação à energia livre e sobre as funções que as pirâmides teriam como geradoras de energia, com uma tecnologia diferente que transmite energia pelo ar. Existe uma outra teoria que fala que as pirâmides do Egito teriam sido construídas não por aquela civilização egípcia que todos nós conhecemos, da dinastia dos faraós e dos deuses, mas teria sido construída por uma civilização anterior a essa, uma civilização desconhecida, que teria desaparecido por algum cataclismo ou de uma outra forma desconhecida. E a estrutura das pirâmides teriam resistido às ações desta catástrofe, tendo sido apossadas por civilizações vindouras, que se apropriaram de suas tecnologias ou apenas não chegaram a usufruir da suposta tecnologia das pirâmides por falta de conhecimento ou pelo fato das pirâmides não gerarem mais energias por ter sido danificadas pela catástrofe. Também costuma ser dito que os antigos Atlantes teriam colonizado aquela região do norte da África onde está situado o Egito, e que eles foram os construtores das pirâmides. Independentemente se o continente perdido da Atlântida existiu de fato ou seria apenas uma lenda, é especulado que essa civilização possuía uma tecnologia avançada e que lá havia muitas pirâmides, que seriam parte integrante dessa tecnologia. E uma das teorias mais conhecidas e que você já deve ter ouvido falar em algum documentário é que as pirâmides do Egito foram construídas por extraterrestres, detentores de um conhecimento bastante avançado, que teriam chegado ao planeta Terra para colonizá-lo ou para alguma missão específica, como instruir os habitantes que aqui já estavam e passar conhecimento tecnológico deles a essas pessoas. E a construção das pirâmides por esses seres seria parte do que podemos dizer como uma forma de trazer o progresso à Terra, que supostamente ainda estaria no primitivismo e com instruções deles e com tecnologia que eles traziam, serviria para que civilizações avançadas surgissem na Terra, e que a egípcia seria um exemplo claro de modernidade e detentores de grandes tecnologias como as pirâmides, passadas por seres vindos de outros mundos. Um dos fatos mais impressionantes referentes às 3 pirâmides do complexo de Gizé é o alinhamento perfeito das 3 pirâmides com a constelação de Órion. As pirâmides de Quéops, Khafre e Mycerinus estão alinhadas de forma que se parecem com as 3 estrelas do cinturão da constelação de Órion, como aparecem no céu. A constelação de Órion é uma das mais reconhecíveis no céu noturno. Ela tem 3 estrelas brilhantes que formam o cinturão de Órion. Os antigos egípcios associavam Órion ao deus Osíris, uma figura importante em sua mitologia. Mas de acordo com estudos mais recentes, o alinhamento das pirâmides de Órion não teria uma certa precisão com a posição atual dessa constelação, e que esse alinhamento perfeito com Órion só teria ocorrido há cerca de 13.500 anos. Esse detalhe mostra que os construtores da pirâmide eram obcecados com os equinócios. A esfinge, por exemplo, está orientada para o leste, e no equinócio vernal, a constelação que se ergueu a leste há 13.500 anos era a de Leão. Embora essas descobertas astronômicas passam a ser interpretadas como coincidência, há evidências sólidas de que as estruturas são mais antigas do que se pensava originalmente. Embora não seja possível datar o carbono presente no calcário, existem indícios que sugerem que tanto a pirâmide quanto a esfinge têm uma antiguidade surpreendente. O pesquisador Robert Schoch, da Universidade de Boston, propõe que a esfinge e o complexo de Gizé tenham cerca de 13.500 anos de idade. A região de Gizé tem experimentado um clima extremamente árido desde a época dos faraós. Mas a esfinge apresenta sinais de erosão não apenas pelo vento e areia, mas também por erosão significativa causada pela água.
Os padrões de erosão em torno da base da esfinge sugerem que volumes consideráveis de água fluíram pela meseta com grande intensidade. Há indícios que esse fenômeno ocorreu no final do período de Drías Jovens, que marcou o fim da última era de gelo por volta de 9700 a.C. Durante esse período, as galerias que acreditavam derreterem rapidamente dentro de alguns séculos causaram um aumento de 150 metros no nível do mar. Entretanto, evidências mais recentes sugerem que o derretimento das galerias ocorreu em questão de décadas, possivelmente em um único dia. Alguns argumentam que o impacto de asteroide foi responsável pelo fim da última era de gelo, causando um evento catastrófico global, similar ao impacto de Chicxulub, que levou à extinção dos dinossauros. No entanto, essa não é a explicação correta, pois o impacto teria causado um resfriamento, ao invés do que ocorreu. Estudos recentes apontam que por volta de 9700 a.C. ocorreu um enorme evento solar, essencialmente a maior ejeção de massa coronal já registrada, que resultou em uma violenta tempestade de plasma atingindo a Terra e sobrecarregando sua magnetosfera, que serve como escudo contra a radiação solar. A magnetosfera, infelizmente, permitiu a ocorrência de intensas descargas elétricas em todo o planeta, de uma magnitude muito maior do que qualquer tempestade de raio já observada. Portanto, podemos afirmar que as pirâmides egípcias são estruturas fascinantes que atravessavam milênios com as mais diversas adversidades, mas se mantêm intactas com todo o seu sistema de encaixe, com algumas pedras que pesam mais de 100 toneladas. Talvez esse é o detalhe fundamental que atesta a resistência das pirâmides egípcias. Você está gostando desse vídeo? Então aproveite agora e deixe seu like. Se você ainda não fez a sua inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para receber mais conteúdos como esse. O lado místico das pirâmides. As pirâmides não são apenas obras arquitetônicas magníficas, mas também ícones místicos que há muito tempo intrigam a humanidade. Muitas pessoas acreditam que estas estruturas misteriosas têm um lado esotérico e que possuem habilidades místicas, como captar a energia do universo. Embora isso seja amplamente debatido, a aura de mistério em torno das pirâmides alimentou teorias fascinantes sobre suas origens e propósitos ocultos. As pirâmides do Egito, especialmente as de Gizé, têm sido objetos de fascínio e especulação por séculos. Sua construção, intricada em alinhamentos precisos com as estrelas, tem levado muitas culturas e tradições a atribuir a elas os significados cósmicos e místicos. Alguns afirmam que as pirâmides servem como portais interdimensionais, conectando nosso mundo com outras dimensões ou até mesmo com civilizações extraterrestres. A crença de que as pirâmides captam energias do universo está enraizada em várias teorias da ciência esotérica. Algumas pessoas acreditam que as pirâmides são estruturas geométricas especiais que canalizam e amplificam as energias cósmicas. Essas energias seriam utilizadas para diversos fins, desde cura até meditação profunda. Os egípcios antigos eram notavelmente hábeis astronômicos e percebiam o alinhamento das pirâmides com constelações específicas. Algumas teorias afirmam que esses alinhamentos estelares não são coincidência, mas que seriam indicadores de conhecimento avançado sobre as energias do cosmos. A ideia é que as pirâmides foram posicionadas de maneira a atrair energias benéficas das estrelas e que supostamente teria efeitos positivos na Terra e em quem estivesse perto. Além disso, há histórias e lendas sobre práticas esotéricas realizadas dentro das pirâmides. Existem alegações que certas câmaras secretas ou passagens dentro das pirâmides eram usadas para rituais místicos, meditações profundas ou até mesmo para se comunicar com outras dimensões.
Essas práticas seriam facilitadas pela energia cósmica que as pirâmides supostamente absorvem e canalizam. Já é concordado que o formato das pirâmides, com aquela simetria triangular com 4 lados, com um certo grau de inclinação, com um alto volume de baixo para o meio e com a afinação do topo, por si só, já seria um captador natural de energias, que faz parte de um conhecimento antigo que se perdeu durante os milênios e que ainda é estudado nos dias de hoje. Dentro do esoterismo ou de algumas vertentes da espiritualidade, costuma-se dizer que as pirâmides também são captadoras de energia dos deuses, vindo de dimensões elevadas. E se tratando de energias sagradas, podemos destacar a energia taquiônica. Apesar da ciência tradicional não costuma reconhecer as pirâmides como máquinas quânticas geradoras de energia taquiônica. Alguns pesquisadores e principalmente os adeptos do misticismo acreditam que não apenas as pirâmides egípcias, mas outras que existem pelo mundo são sim geradoras desse tipo de energia. Essa teoria sugere que as pirâmides, especialmente a pirâmide de Saqqara no Egito e pirâmides escalonadas em geral, possuem propriedades quânticas especiais que lhes permitem captar e gerar energia taquiônica. A energia taquiônica é uma forma de energia que existe em níveis subatômicos, além das partículas conhecidas pela física tradicional. Segundo algumas teorias dessa ciência, essa energia pode ser manipulada para diversos fins, incluindo cura, comunicação interdimensional e até mesmo viagens no tempo. Acredita-se que os egípcios da era dos faraós detinham esse conhecimento, e além das pirâmides gerarem energias necessárias de consumo diário, era também uma imensa fonte de energia taquiônica que também servia como uma espécie de energia de equilíbrio corporal e emocional que ajudava no desenvolvimento do ser humano para adquirir saúde perfeita, sabedoria, conseguir a imortalidade física e transcender a realidade física e atingir dimensões superiores. A pirâmide de Saqqara, uma das estruturas mais antigas e icônicas do Egito Antigo, é frequentemente citada em teorias que afirmam sua importância como geradora de energia taquiônica. Alega-se que a estrutura única da pirâmide, com suas câmaras internas e passagens, permite a manipulação e canalização dessa energia quântica especial. Pirâmides da Bósnia. As pirâmides da Bósnia são uma série de colinas localizadas na Bósnia, nas proximidades da cidade de Visoko, que algumas pessoas acreditam que sejam pirâmides antigas. Essa descoberta ocorreu em 2005 pelo pesquisador Sans Managic. No início, acreditava que só havia uma pirâmide, mas alguns anos depois foi revelado que existem mais de uma, sendo 11 no total. Não foi só o formato piramidal das montanhas que despertaram a desconfiança de pesquisadores, mas estruturas de pedras quadradas e retangulares teriam sido escavadas em uma dessas montanhas, mostrando o conjunto dessas pedras perfeitamente encaixadas, algo que nos parece ser natural. Por até esse momento, essas montanhas continuam intactas e ainda não foram permitido a realização de escavações para se descobrir se realmente existe uma grande estrutura artificial por debaixo daquelas montanhas. Das 11 pirâmides catalogadas, 3 delas se destacam, sendo as 3 maiores: a Pirâmide do Sol, a Pirâmide da Lua e a Pirâmide do Dragão. A mais famosa delas é conhecida como Pirâmide do Sol. Alguns pesquisadores entusiastas afirmam que essa pirâmide, com seu topo plano e lados inclinados, não é uma formação natural, mas sim uma pirâmide construída por uma antiga civilização. A Pirâmide do Sol, em particular, é considerada por alguns como a maior pirâmide do mundo, em termos de altura, com 220 metros de altura, superando até mesmo a Grande Pirâmide de Gizé no Egito, que possui 139 metros. No entanto, é importante notar que essas alegações são altamente controversas pela comunidade científica, que em grande parte rejeita essas afirmações, argumentando que as formas das colinas são naturais e não mostram evidências de construção humana.
Apesar das controvérsias, as pirâmides da Bósnia atraem turistas e pesquisadores interessados, mas suas origens e natureza continuam sendo um tópico de debate intenso. Mas uma coisa que ainda reforça mais a ideia que por ali existe um conjunto de pirâmides ocorreu em 2010, quando foi descoberto um labirinto de túneis subterrâneos naquele local, chamado de Labirinto de Raven, também descoberto por Sam Osmanagic. Os túneis de Raven têm estado sob contínua investigação e escavação desde que foram descobertos. Trata-se de uma série de túneis subterrâneos que têm sido objeto de grande interesse e especulação. Esses túneis têm atraído a atenção de pesquisadores, arqueólogos e entusiastas de todo o mundo. Alguns acreditam que as galerias de Raven estão conectadas às pirâmides da Bósnia e que podem ter tido um propósito significativo no passado. Existem teorias variadas sobre a origem e o propósito desses túneis. Alguns afirmam que os túneis são estruturas artificiais, talvez parte de um sistema de construção ou até mesmo usados para algum tipo de cerimônia ritualística. Outras teorias sugerem que os túneis são formações naturais ou podem ter tido usos práticos, como depósitos subterrâneos. Apesar das incertezas, as galerias de Raven continuam sendo exploradas e estudadas por cientistas e pesquisadores, na esperança de desvendar os mistérios por detrás desses túneis subterrâneos e sua possível relação com as pirâmides da Bósnia. Agora, um fato bastante intrigante sobre o labirinto de Raven é uma suposta energia de cura que existe naquele lugar. Muitas pessoas acreditam que o labirinto tem poderes de cura, e há relatos de experiências notáveis e fenômenos inexplicáveis que ocorrem lá. Alguns visitantes afirmam ter experimentado melhorias em sua saúde física e emocional após passar tempo no labirinto de Raven. Relatos incluem redução de estresse, alívio da dor crônica e melhoria geral no bem-estar. Além das alegadas curas, também há relatos de fenômenos inexplicáveis, como luzes estranhas, mudanças de temperaturas súbitas e sensações de energia vibrante. Algumas pessoas afirmam ter vivenciado estados meditativos profundos e experiências espirituais enquanto exploraram o labirinto. Um exemplo de supostas curas milagrosas atribuídas às energias do labirinto de Raven é Verônica Vranko, uma eslovaca que aos 17 anos sofria de quistos inflamatórios e falta de ar que reduziam a sua capacidade funcional pulmonar para 47%. Seus médicos recomendaram que ela visitasse aquelas galerias de Raven para servir como teste para autenticar as energias curativas do labirinto. Para surpresa de todos, a capacidade pulmonar de Verônica melhorou de 47% para 84%. Mas afinal de contas, de onde vem essa misteriosa energia? Cientistas fizeram medições extensas nos túneis e relataram vários fenômenos incomuns. Eles encontraram energia eletromagnética benéfica. Houve um ultrassom de 28 kHz e uma ressonância Schumann de 7,83 Hz, que são considerados os melhores campos magnéticos às faculdades físicas, mentais e espirituais da humanidade. Além disso, foi detectada uma concentração extraordinariamente alta de íons negativos. E com essas condições, as células do corpo humano podem passar por um processo de regeneração e alcançar a autocura. Além do labirinto, a pirâmide do Sol vem sendo um dos grandes mistérios naquela região de Visoko. Pesquisadores que investigam aquele complexo de pirâmides acreditam que a pirâmide do Sol gera um feixe de energia eletromagnética, cujas propriedades ainda desafiam nossa compreensão científica. O que há de registrado sobre esse fato é que físicos croatas fizeram uma minuciosa pesquisa na pirâmide do complexo e detectaram um feixe de energia vindo do topo daquelas pirâmides, cujo raio de feixe emitido é de 4,5 metros com frequência de 28 kHz. Um detalhe é que este fenômeno contradiz as leis das físicas e da tecnologia.
pelo fato que aquele feixe de energia se mantém crescendo de forma contínua juntamente com sua força, subindo para o alto e mantendo uma longa distância da pirâmide. Portanto, podemos concluir que essa pirâmide é uma máquina de energia intermitente construída há milhares de anos e que ainda funciona nos dias de hoje. As pirâmides da América Central. Obviamente, quando se fala em pirâmides, o que vem na cabeça de muitos são as imagens das pirâmides egípcias, como que no mundo só existisse pirâmides de origens desconhecidas naquele país. Mas na verdade, existem pirâmides oficialmente reconhecidas e fruto de descobertas arqueológicas em todo o mundo. Depois das pirâmides do Egito, as pirâmides da América Central são as mais visitadas por turistas do mundo todo, em um total de 13 pirâmides, 7 no México, 2 na Guatemala, 2 em Honduras e 2 em Belize. A diferença das pirâmides da América Central com as do Egito é sua variação de formatos, materiais diferentes usados na construção e presente em uma localidade cercada por florestas, e não em um deserto onde estão as pirâmides egípcias. Lembrando que, de acordo com estudos, é estimado que essas pirâmides teriam sido construídas há cerca de 2.000 ou 3.000 anos. Já as do Egito teriam sido construídas cerca de mais de 12.000 anos. Vamos agora conhecer cada uma delas. Pirâmides do México. O México é o país que mais possui pirâmides. Vamos conhecer cada uma delas e suas localidades. Pirâmide do Sol em Teotihuacan. Comecemos com a Pirâmide do Sol, com altura de 65 metros e uma base de 225 metros de lado. Essa pirâmide impressionante é uma das maiores da América Central, testemunhando a grandiosidade da civilização teotihuacana. Pirâmide da Lua em Teotihuacan. Ao lado está a Pirâmide da Lua, com seus 43 metros de altura. Essa pirâmide desempenhou um papel crucial nas cerimônias religiosas e rituais da cidade antiga, oferecendo uma vista espetacular do complexo de Teotihuacan. Pirâmide de Kukulcán em Chichén Itzá. Na península de Yucatán, encontramos a Pirâmide de Kukulcán em Chichén Itzá, com 24 metros de altura. Essa pirâmide maia é famosa pelo fenômeno da serpente emplumada, que ocorre durante o equinócio, quando sombras e luzes criam a ilusão de uma serpente subindo ou descendo uma escadaria. Estrutura 2 em Calakmul. Em Kukulcán encontramos a Estrutura 2, com 55 metros de altura. Escondida na selva, essa pirâmide revela a grandiosidade do reino maia de Calakmul e sua rivalidade com Tikal durante o período clássico. Templo das Inscrições em Palenque. O Templo das Inscrições em Palenque possui 25 metros de altura e é famoso por suas inscrições detalhadas que contam a história dos governantes maias. Essa pirâmide é uma joia arqueológica que nos permite decifrar os eventos históricos da civilização maia. Pirâmide do Sol em Toniná. A Pirâmide do Sol em Toniná tem 71 metros de altura, tornando-a uma das maiores da região. Seu tamanho imponente reflete a influência e poder da cidade de Toniná durante seu auge, proporcionando uma visão fascinante das complexas sociedades maias. Pirâmide do Adivinho em Uxmal. Em Uxmal encontramos a Pirâmide do Adivinho, com 35 metros de altura. Sua estrutura oval única e sua escadaria íngreme são testemunhos da habilidade arquitetônica de seus construtores, criando uma pirâmide única que desafia as convenções tradicionais.
Pirâmides da Guatemala. Vejamos agora algumas pirâmides da Guatemala. Templo 4 em Tikal. O Templo 4 de Tikal se ergue a 65 metros acima da selva. Essa pirâmide monumental é uma das estruturas mais altas das antigas cidades maias e oferece vistas panorâmicas da paisagem circundante. Templo 5 em Tikal. O Templo 5, com seus 57 metros de altura, representa a habilidade avançada dos maias em engenharia e arquitetura. Cada pedra meticulosamente esculpida conta a história de uma civilização rica em reconhecimento e espiritualidade. Pirâmides de Honduras. Agora é a vez de vermos as pirâmides de Honduras. Pirâmide de Altarque em Copán. A pirâmide de Altarque de Copán é uma pirâmide única com 3 metros de altura, decorada com figuras esculpidas representando os reis e rainhas maias. Este altar é uma obra-prima artística que nos conecta com a aristocracia maia. Escadaria hieroglífica de Copán. Em Copán, a escadaria hieroglífica é uma obra-prima de inscrições maias. Essa pirâmide com 21 metros de altura é adornada com complexos hieróglifos que contam a história da dinastia Copán. Cada degrau é um testemunho das realizações e conquistas da civilização maia. Pirâmides de Belize. E para terminar, vejamos agora as pirâmides de Belize. Templo Mãos em Altun-Ra. O Templo das Mãos, com 16 metros de altura, revela a sofisticação artística dos antigos habitantes de Altun-Ra. Suas esculturas intricadas e bem preservadas oferecem uma visão fascinante da iconografia maia. Pirâmide Cana em Caracol. Na cidade de Caracol, em Belize, encontramos a Pirâmide Cana, com 43 metros de altura. Essa pirâmide imponente foi uma vez o lar dos governantes maias e é um testemunho da complexidade social e política dessa antiga civilização. Além dessas pirâmides que foram apresentadas, existem outras estruturas que remetem aos tempos do Império Maia que se encontram nesses países da América Central, mas não são classificadas como pirâmides. Devemos lembrar que essas pirâmides ficaram ocultas por anos ou até mesmo por séculos, soterradas e cobertas por vegetação. Vejam essa imagem. Parece ser uma simples montanha com vegetação, mas na verdade essa montanha é a Pirâmide do Sol em Teotihuacan, no México, no ano de 1900. E aqui vemos a Pirâmide de Kukulcán, na antiga cidade maia de Chichén Itzá, no México, em 1892. Mas será que essas pirâmides foram construídas para servirem como meras estruturas para rituais religiosos, como historiadores e arqueólogos costumam afirmar? A narrativa oficial diz que essas pirâmides foram construídas pela civilização maia. Mas como ocorre com as pirâmides do Egito, existem controvérsias a esse respeito, argumentando que tal civilização não teria as condições necessárias para erguer aquelas estruturas, e que seria necessário a utilização de maquinários sofisticados. E é claro, será que na verdade essas pirâmides eram máquinas quânticas ou geradoras de determinados tipos de energias? E será que foram os maias que as construíram? Falando nisso, de acordo com algumas teorias, as pirâmides são construídas em locais específicos para aproveitar as energias naturais da Terra. Como foi dito antes, a forma geométrica da pirâmide é considerada por alguns como um canalizador de energia, concentrando-a em seu ápice. Alguns afirmam que essas estruturas poderiam criar um campo de energia ou amplificar as energias existentes na área ao seu redor.
Essas energias poderiam ter efeitos curativos ou espirituais sobre as pessoas que visitam ou interagem com as pirâmides. Alguns acreditam que a exposição a essas energias podem ajudar na cura de doenças, proporcionar clareza mental ou até mesmo facilitar experiências espirituais profundas. E as pirâmides da América Central são atribuídas tais benefícios, e que ambas são geradoras de energias. Em relação a isso, um caso chamou bastante atenção. Em 2009, Hector Ceresar, um fotógrafo amador, capturou uma imagem fascinante da pirâmide de Kukulcán. A foto mostrava uma coluna de luz parecendo subir os degraus da pirâmide em direção ao céu, criando uma imagem espetacular e misteriosa. A imagem rapidamente ganhou atenção, levantando especulações e teorias sobre sua origem. Alguns sugeriram que poderia ser uma manifestação espiritual ou até mesmo uma prova de uma antiga tecnologia maia perdida. Outros acreditavam que era um fenômeno natural incomum, como um reflexo de luz ou um efeito atmosférico raro. Para os mais céticos, essa imagem não passa de uma montagem. Mas na verdade, o autor da foto afirma que a imagem é real, que só veio a aparecer depois que as imagens foram capturadas por um iPhone, e que ele e familiares que o acompanhavam não viram essa coluna de luz a olho nu. Após análises, a conclusão é que de fato essas imagens são reais, e que não existe nenhum indício de montagem. Mas para alguns especialistas que analisaram as imagens, a sugestão é que essa coluna de luz seria um efeito de câmera chamado de flare, que em inglês significa brilho. O flare ocorre quando a luz incide diretamente na lente da câmera, criando padrões de luz e cor. Nesse caso, a luz do sol poderia ter atingido a lente da câmera de uma maneira específica, resultando nesse efeito de flare particular. Apesar da explicação científica, a imagem continua sendo uma representação impressionante da pirâmide e de sua aura de mistério. Ela destaca a fascinação duradoura que as antigas estruturas como a pirâmide de Kukulcán exercem sobre as pessoas, despertando a imaginação e alimentando teorias intrigantes sobre o passado. É fascinante observar que as pirâmides no México e no Egito estão alinhadas aproximadamente no mesmo paralelo terrestre, apesar de estarem em continentes diferentes e terem sido construídas por civilizações distintas. Esse alinhamento tem capturado a imaginação de muitos entusiastas e pesquisadores ao longo dos anos. O alinhamento das pirâmides mexicanas e egípcias é frequentemente citado como evidência de uma possível conexão entre civilizações antigas ou até mesmo de uma influência compartilhada de uma antiga cultura global. Alguns teorizam que essa semelhança geográfica poderia indicar uma compreensão avançada da astronomia por parte dessas civilizações antigas, que os permitissem construir essas estruturas de forma alinhada com padrões celestes específicos. Outras pirâmides pelo mundo. Ainda existem outras estruturas piramidais pelo mundo, consideradas oficialmente como pirâmides autênticas. Vamos conhecer algumas delas, começando pelo Sudão. As pirâmides da Núbia, localizadas no atual Sudão do Norte, no continente africano, representam uma maravilha arqueológica pouco conhecida em comparação com as pirâmides do Egito. Essas pirâmides fazem parte do Reino de Kush, uma antiga civilização que floresceu às margens do rio Nilo, no que é hoje o Sudão do Norte e ao sul do Egito. Oficialmente, é estimado que essas estruturas teriam sido construídas entre 720 a.C. ou 300 a.C. As pirâmides da Núbia são notáveis por seu design único. Ao contrário das pirâmides egípcias, muitas das pirâmides núbias têm ângulos mais íngremes e são mais estreitas, o que lhes confere uma aparência pontiaguda. Além disso, muitas dessas estruturas foram erguidas sobre plataformas elevadas,
algo que não é comum nas pirâmides egípcias. Para alguns estudiosos, essas pirâmides serviam como túmulos para os reis e rainhas da civilização Kush. Elas eram adornadas com hieróglifos e artefatos valiosos, refletindo a riqueza e o poder dos governantes da época. Algumas pirâmides continham até mesmo câmaras subterrâneas, onde os restos mortais dos governantes eram colocados junto com tesouros e oferendas funerais. Pelo menos é o que diz na versão oficial. O mais impressionante é que o reino de Kush construiu muitas pirâmides, sendo que poucas delas permaneceram intactas, tornando essa região uma das maiores concentrações de pirâmides do mundo, após o Egito. Infelizmente, essas pirâmides muitas vezes não recebem a atenção que merecem, mas são testemunhas incríveis da rica história e da engenhosidade arquitetônica das antigas civilizações africanas antigas. Vamos agora ao Peru. As pirâmides de Caral, no Peru, são um dos tesouros arqueológicos mais antigos e fascinantes das Américas. Localizadas no Vale do Supe, a cerca de 200 quilômetros ao norte de Lima, essas pirâmides são o cerne da civilização de Caral Supe, uma das sociedades mais antigas das Américas. Datadas de aproximadamente 2600 a.C., as pirâmides de Caral são consideradas as estruturas mais antigas das Américas, contemporâneas com as grandes pirâmides do Egito. Elas consistem em 6 grandes plataformas piramidais feitas de pedras esculpidas, algumas das quais alcançam alturas significativas. O complexo de Caral também é notável por suas praças circulares, terraços, anfiteatros e uma série de pequenas pirâmides e plataformas menores. Os arqueólogos acreditam que Caral foi um importante centro cerimonial e religioso, talvez até mesmo a capital de uma das primeiras civilizações unificadas da região andina. O local arqueológico revelou uma riqueza de artefatos, incluindo instrumentos musicais, cerâmicas, tecidos e objetos ritualísticos, indicando uma sociedade avançada em tecnologia e cultura. Além disso, as pirâmides de Caral possuem uma complexa rede de canais de irrigação, sugerindo um conhecimento avançado em engenharia hidráulica. O fato mais surpreendente é que Caral não era apenas uma das primeiras cidades da América, mas também uma das poucas civilizações antigas que se desenvolveram sem evidências de guerra ou conflito militar. Isso levanta questões intrigantes sobre como essa sociedade próspera e sofisticada se organizava e prosperava pacificamente. As pirâmides de Caral são, portanto, não apenas uma maravilha arqueológica, mas também uma janela fascinante para o passado, mostrando a habilidade e a complexidade das antigas culturas americanas. Agora vamos conhecer as pirâmides da China. As pirâmides da China, embora menos conhecidas que as pirâmides do Egito, são consideradas uma maravilha arqueológica intrigante situada na vasta terra do gigante asiático. Encontradas principalmente na província de Shanxi, essas estruturas antigas são um testemunho do engenho e habilidade dos antigos chineses. Vamos ver agora cada uma delas. Pirâmides de Xianyang. A cidade de Xianyang é famosa por suas pirâmides, que remontam à dinastia Han, entre 206 a.C. e 220 d.C. Essas pirâmides são feitas de terra e pedra. E, embora não tão impressionantes em altura quanto as do Egito, são notáveis por sua arquitetura e estrutura. Pirâmides de Changzhou. Na província de Henan, as pirâmides de Changzhou datam de aproximadamente 2.200 anos e são conhecidas localmente como as Pirâmides Brancas. Elas também são feitas de terra e pedra. Algumas delas foram escavadas, revelando estruturas internas complexas. Pirâmides de Xianxian. Pirâmides de Xianxian
famosa pelo exército de terracota, também é lar de pirâmides antigas. Embora essas estruturas ainda não tenham sido completamente estudadas, há várias pirâmides encontradas na região. A maioria dessas pirâmides chinesas ainda não foram completamente investigadas pelos arqueólogos, o que cria um ar de mistério em torno delas. Muitas delas datam de épocas antigas e estão soterradas sob camadas de terra e vegetação, esperando para revelar seus segredos ao mundo moderno. Além disso, algumas lendas locais e teorias sugerem que as pirâmides chinesas poderiam estar ligadas às antigas civilizações ou até mesmo a influências extraterrestres. Em última análise, as pirâmides da China continuam a ser uma área de pesquisa fascinante para arqueólogos e historiadores, oferecendo uma visão intrigante da antiga civilização chinesa e sua arquitetura complexa. Vamos conhecer a pirâmide Candi Suco na Indonésia. Candi Suco é uma pirâmide de médio porte, localizada na ilha de Java, na Indonésia. Datada do século XV, essa estrutura única é um tesouro arqueológico e uma das heranças mais enigmáticas do país. Arquitetura distinta. A pirâmide de Candi Suco é notável por sua arquitetura peculiar. Diferentemente das pirâmides tradicionais, Candi Suco tem uma forma escalonada, com terraços que lembram uma pirâmide, mas com características únicas, incluindo estátuas, relevos e uma plataforma em forma de trono no topo. Esculturas intrigantes. Uma das características mais definitivas de Candi Suco são suas esculturas que adornam o templo. Essas esculturas representam figuras humanas em várias poses. São únicas no contexto dos templos indonésios e têm provocado muitas interpretações e teorias ao longo dos anos. Influências históricas e culturais. Candi Suco é acreditada por alguns estudiosos como tendo influências religiosas e culturais de tradições antigas, possivelmente relacionadas a práticas xamânicas e da fertilidade. As influências de símbolos presentes nas esculturas e relevos são frequentemente associados a rituais de fertilidade e renovação. Mistério e fascínio. O significado exato por detrás da arquitetura e das esculturas de Candi Suco permanece em grande parte desconhecido. Isso tem alimentado o mistério e o fascínio em torno deste local, tornando um destino popular para turistas, historiadores e entusiastas de arqueologia interessados em desvendar os segredos dessas estruturas. Agora é a vez da pirâmide de Prasat Prang, no Camboja. A pirâmide de Prasat Prang é uma estrutura antiga localizada no Camboja, representando uma parte significativa do rico patrimônio histórico e cultural do país. Veja alguns pontos importantes sobre essa pirâmide. Localização e contexto histórico. Prasat Prang está situada na região de Angkor, próxima a outros famosos templos, como Angkor Wat. Ela data do período do Império Khmer, entre os séculos 9 e 15, quando a civilização Khmer estava em seu auge. Arquitetura e estrutura. A pirâmide Prasat Prang tem uma arquitetura característica, com várias camadas escalonadas e um santuário no topo. Suas paredes são ricamente ornamentadas com esculturas em baixos relevos, que retratam cenas da mitologia hindu e budista, incluindo deuses, deusas e figuras místicas. Significado religioso. Como muitos outros templos na região de Angkor, Prasat Prang tem significado religioso. Originalmente servia como local de culto para divindades hindus e posteriormente foi adaptada para práticas budistas. Decadência e restauração. Ao longo dos séculos, Prasat Prang sofreu com a erosão e abandono, resultando em sua decadência.
No entanto, esforços significativos de restauração foram empreendidos para preservar e revitalizar essa pirâmide única, permitindo que os visitantes apreciem sua beleza e importância histórica. Atração turística. Hoje, Prasat Prang é uma atração turística popular no Camboja, atraindo visitantes de todo o mundo para explorar sua arquitetura impressionante e aprender sobre a rica herança cultural do país. Por fim, vamos conhecer a Pirâmide de Sestia na Itália. A Pirâmide de Sestia é uma estrutura antiga localizada em Roma, na Itália, que representa um notável exemplo de arquitetura romana. Apesar de Roma possuir muitos pontos turísticos e estruturas bastante conhecidas em todo o mundo, é certo que poucas pessoas ouviram falar dessa pirâmide, que é datada da época do Império Romano. Aqui estão alguns pontos importantes sobre essa pirâmide. História e origens. Segundo dados históricos, a pirâmide de Sestia teria sido construída durante os séculos XII ou XVIII a.C., como parte de um túmulo para um rico cidadão romano chamado Caio Sestio Epulão. Ela foi incorporada na muralha aureliana, que servia como defesa para a cidade de Roma. Arquitetura. A pirâmide tem uma estrutura de base quadrada e é feita de tijolos revestidos de mármore branco. Originalmente, a parte superior provavelmente era coberta de mármore também. A pirâmide de Sestia tem 36 metros de altura e é um dos poucos exemplos remanescentes de pirâmides antigas em solo europeu. Significado e propósito. No contexto romano, as pirâmides não tinham o mesmo significado religioso ou espiritual que as pirâmides egípcias. Elas eram frequentemente usadas como monumentos funerários ou memoriais para pessoas ricas e influentes. Estado atual. A pirâmide de Sestia foi bem preservada ao longo dos séculos, especialmente após uma restauração no século XIX. Ela continua de pé como uma atração arquitetônica única no coração de Roma e é um marco histórico e cultural importante. Essas estruturas são pouco conhecidas, mas têm sua importância e uma história, sendo que algumas têm seu lado misterioso e suas origens são especuladas. Mas será que as funções específicas dessas pirâmides apresentadas seriam meramente religiosas, ritualístico ou túmulo de alguma autoridade monárquica? É possível que uma ou outra pode ter tido algumas dessas finalidades. Mas isso anularia a ideia dessas pirâmides serem máquinas geradoras de energia? A resposta é não. Levando pelo lado místico da coisa, pensar que essas estruturas foram erguidas para servirem como uma espécie de ligação do plano físico com o plano espiritual ou para manter contatos com dimensões superiores faria todo sentido. Os templos e as pirâmides. Explorando mais essa questão religiosa, e quando falamos em templos e igrejas e seus detalhes arquitetônicos, talvez você pode ter ouvido de historiadores ou em alguns documentários que em séculos passados as catedrais, torres e outras construções antigas captavam energias eletromagnéticas para servirem como fontes infinitas de energias provenientes da ionosfera. Então será que essas estruturas serviam como geradoras de energias e não necessariamente como espaços religiosos? Podemos dizer que talvez sim ou talvez não. Mesmo se essa informação for 100% verdadeira, não podemos concluir que servia para isso ou para aquilo, se não houver nenhuma afirmação definitiva ou com claras evidências. Quando vemos grandes catedrais e templos com seus tetos, torres e cúpulas feitos em ouro ou em outros metais preciosos, achamos que servem para e unicamente como enfeites a fim de deixar os templos mais bonitos e chamativos.
Porém, existem afirmações que o ouro e outros metais preciosos usados para adornar cúpulas e torres eram escolhidos por suas propriedades condutoras, e que poderia ter amplificado a capacidade dessas estruturas de captar energias sutis do ambiente. Essas teorias especulativas levantam questões fascinantes sobre as habilidades tecnológicas e conhecimentos científicos das civilizações antigas, e que esses templos modernos que possuem esses metais em suas cúpulas e tetos teriam sido construídos dessa forma com a intenção de trazer energias ao ambiente, e que por alguma razão específica isso é mantido em segredo pelas autoridades religiosas responsáveis pela construção e manutenção desses templos. E isso teria a finalidade de conectar o ambiente dessas igrejas com o divino, tendo acesso direto ao plano espiritual com a emanação de energias sutis. Na história da antiga Índia, encontramos relatos fascinantes e teorias intrigantes que envolvem os antigos templos indianos como grandes geradores de energia. Esses templos, com suas intricadas arquiteturas e simbolismos profundos, têm sido objeto de especulação que transcende a esfera espiritual, nos levando a um mundo de possibilidades científicas e tecnológicas inexploradas. Alguns estudiosos e entusiastas acreditam que esses templos foram concedidos como verdadeiros geradores de energia, captando e canalizando energias sutis do universo. A complexidade geométrica e as proporções precisas desses templos levantam questões sobre o conhecimento avançado de geometria e física dos antigos arquitetos indianos. Além disso, a disposição cuidadosa dos materiais utilizados nessas estruturas sugere que um entendimento profundo das propriedades condutoras e isolantes dos diferentes elementos. Outra teoria fascinante que se entrelaça com essa ideia é a história dos Vimanas, antigas aeronaves mencionadas em textos antigos da Índia, como os Vedas e os épicos Mahabharata e Ramayana. Esses textos descrevem máquinas voadoras, que, segundo algumas interpretações, eram os antigos veículos aéreos utilizados pelos deuses ou seres avançados. Alguns pesquisadores sugerem que essas vimanas eram, na verdade, tecnologias avançadas, talvez alimentadas por uma fonte de energia desconhecida. E existe uma teoria que muitos desses vimanas estão preservados nos dias de hoje, e seriam nada mais nada menos que templos de pedra preservados que existem na Índia. Alguns estudiosos teorizam que o formato desses templos batem como os vimanas são descritos, e que não eram necessariamente máquinas metálicas, fruto de uma tecnologia ainda desconhecida, e que a estrutura desses templos daria sinais claros que poderiam servir como veículos e como verdadeiros geradores de energia. E uma dessas evidências seriam colunas que giram e estruturas cujo formato chegam a lembrar turbinas de aviões ou foguetes. E será que esses templos, considerados os mesmos Vimanas da antiguidade, ainda demonstram que estão ativos e emitindo algum tipo de energia? Essas imagens que aparecem na tela são autênticas e mostram um templo indiano que supostamente estaria com um campo eletromagnético ativado, atraindo um bando de pássaros que circulam ao redor do templo por influência dessa energia magnética. Um outro detalhe é uma luz que pisca no topo do templo. Fazendo um paralelo com as pirâmides, esses templos indianos possuem um formato de cone, que de uma certa forma não deixa de ser um formato parecido com o formato das pirâmides, com um padrão geométrico que propiciam a captação de energias. Um detalhe importante que atestam que essas estruturas tinham uma função que vai além daquelas que o senso comum costuma dizer. Não foi à toa que Nikola Tesla estudou as pirâmides e que, de alguma forma, quis extrair delas informações importantes para aplicar em seus projetos.
Pirâmides ocultas pelo mundo. E a pergunta é: quantas pirâmides intactas existem pelo mundo? Existem pirâmides ocultas, soterradas no subsolo, resultado de catástrofes em tempos remotos? E será que algumas montanhas com um formato bastante peculiar esconde algo que ninguém imagina? Lembra que anteriormente foi falado que a pirâmide do Sol em Teotihuacan, no México, era uma simples montanha com vegetação? E as pirâmides da Bósnia, que aparentemente são montanhas, mas foi revelado que por baixo delas existem estruturas construídas há milhares de anos. Há alguns anos foi divulgado na internet uma imagem de satélites extraída do Google Earth, uma imagem de uma montanha na Antártida que muitos suspeitam ser uma pirâmide, cujo seu formato geométrico mostra lados perfeitos, com um formato triangular semelhante às pirâmides do complexo de Gizé, no Egito. Não existe nenhuma confirmação oficial que atesta que essa montanha seja de fato uma pirâmide, e a comunidade científica trata esse caso como uma desinformação e afirmam que a suposta pirâmide é uma montanha rochosa e que seu formato piramidal perfeito é nada mais que obra da natureza. Estudiosos no assunto, pesquisadores amadores e arqueólogos profissionais não descartam que pelo mundo afora existem pirâmides ocultas a serem descobertas, e não apenas pirâmides. Cidades ocultas de civilizações perdidas que teriam sido soterradas por dilúvios da antiguidade, estando escondidas a muitos metros abaixo do solo, e até mesmo por debaixo de cidades, como alguns deduzem. Locais de mata e principalmente florestas fechadas com vegetação densa podem esconder muitos mistérios, como por exemplo, pirâmides, estruturas diversas ou cidades inteiras de civilizações desconhecidas. Quando falamos de cidades escondidas em florestas, é bem provável que você ouviu falar que na Amazônia brasileira, que possui o maior percentual de mata fechada do mundo, existem pirâmides e cidades cobertas pela mata, e que a Amazônia seria o maior sítio arqueológico oculto do mundo, que teria muito a revelar sobre um passado desconhecido da maioria, e que por lá havia uma civilização avançada. Pesquisadores ambiciosos, como o explorador e arqueólogo britânico Percy Fawcett, tentou desbravar a Amazônia brasileira e tentar descobrir uma suposta cidade escondida que ele chamava de Cidade Z, que infelizmente ele não teve sucesso em sua missão, e ele e outras pessoas que o acompanhavam desapareceram sem deixar vestígios. E os mistérios da Amazônia e suas pirâmides ocultas continuam sendo um mistério e alimentando o nosso imaginário. Alguns estudiosos costumam afirmar que as pirâmides foram construídas em locais específicos. E se eram máquinas quânticas, não poderiam ser erguidas em qualquer local, mas em pontos energéticos e em lugares com forte atividade eletromagnética. Dessa forma e com essas condições, essas construções serão potenciais máquinas geradoras de energias. Para você contribuir com o crescimento desse canal, deixe seu like. Se você ainda não fez a inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!